E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Rodrigo Maia acaba de aplicar um golpe contra o Brasil. Iremos sentir os efeitos pelos próximos 2 anos e tudo isso se deu no âmbito da disputa pela presidência da Câmara, que iremos abordar no vídeo de hoje junto com outros assuntos. Vamos também falar hoje sobre traições. É um assunto importante que iremos tratar, envolve aí o cerco que está no entorno de Bolsonaro. Iremos também falar de outro assunto importante que é a batalha final entre Bolsonaro e Dória, que tem dia, data, local e não será nas urnas em 2022, será ainda este ano. Vamos falar mais do Dória, dos governadores, da questão da pandemia. Tem um vídeo aí que eu quero mostrar para vocês sobre a Janaína Pascoal. Vamos falar do Átila, que apareceu aí, inclusive na TV australiana. Ontem publicou uma mentira, apagou e ainda aparece na TV australiana. Quero mostrar para vocês. Vamos também falar sobre o STF, vamos falar, eu tenho um tempo até que não falar do STF, propriamente dito, vamos falar da narrativa do impeachment, que está aí no ar, vamos falar sobre judicialização e mais vários outros assuntos. Então vamos começar já sobre a questão do Rodrigo Maia. Isso é importantíssimo, vocês vão perceber já todos os problemas que teremos. Serão 2 anos de problemas. Se a gente precisar da ajuda da mesa diretora, serão 2 anos de problemas. E vejam só. Mas vamos começar sobre outro assunto que também é um problema que nem falei no início. Mas tem tudo a ver com o que o Maia fez. Já está completamente ligado, vocês vão entender. O partido Solidariedade, que estava compondo a base do governo, a questão lá na base do grupo lá do Lira, deixou para apoiar o MDB. Isso não vai influenciar na votação, sabe? Na votação dificilmente vai influenciar. Possivelmente, os deputados que iriam votar no Baleia Rossi continuarão votando no Baleia Rossi. E os deputados que iriam votar no Lira continuam votando no Lira. Mas isso tem um problema grande. Mas vejam só. Em nota, o presidente do partido, Paulinho da Força, diz que é indispensável montar uma frente de defesa da democracia sem submeter ao executivo. Não é só isso. O que é que tem por trás? Vejam só. O enfrentamento da maior crise sanitária e um dos mais graves índices de desemprego da história do país devem ser enfrentados com soluções bem negociadas. Sabe aquela conversa assim só para encher linguiça? E depois depois a matéria fala o seguinte, que o Solidariedade tem 14 deputados. A adesão do bloco de Rossi, porém, não significa que ele, vai ter todos os votos da legenda. Então, meio que não muda. Mesmo que não mude, mesmo que a Arthur Lira vença, isso é um problema e um problema grande. Veja só. O que pesou na decisão do Solidariedade por Baleia Rossi? O que é que fez esse partido mudar de lado? Numa inversão de rota, o Solidariedade anunciou o apoio a Baleia Rossi. Um dos principais motivos foi a expectativa de um novo modelo de financiamento sindical, que desde 2017, o imposto sindical para financiar os sindicatos não é obrigatório. Ou seja, Paulinho da Força está ligado ao movimento sindicalista, eles querem trazer de volta o imposto sindical de uma forma diferente. E o Baleia Rossi se comprometeu a ajudar. Mais impostos para o povo. O Solidariedade é ligado à força sindical. O Plano da Força ouviu apoiadores de Baleia que a gestão de um candidato de Jair Bolsonaro, que tem problemas aí com o movimento sindical, jamais colocará em pauta qualquer projeto que incentive a atividade. Ele está lá defendendo os sindicatos. E qual é o problema disso? A gente vai chegar lá. Vejam só. Deputadas se organizam a favor de Arthur Lira. Que não tem muito a ver, mas para mostrar para vocês 2 coisas. Aqui é um grupo de deputadas. Estão se organizando, estão indo atrás de votos. Já tem aqui 34 até o momento. Entre elas tem Carla Zambelli, Clarissa Garotinho, Ângela Amin, Renata Abreu, Magna Mofato e Margarete Coelho. E várias outras. São 34. Porque 34 pode ajudar até o Arthur Lira vencer, mas não é algo sim, para comemorar. E apenas 14 do Solidariedade é um problema. Por quê? Porque esse daqui é um grupo e o outro é um partido. Eu acho que vocês já sabem da questão da regra dos 46 deputados. O tamanho da coligação, antes da votação, vai influenciar, em o tamanho que o bloco vai ter dentro da mesa diretora. Tipo assim, a mesa diretora é dividida de forma proporcional de acordo com as coligações. Então, quem tem um bloco maior vai ter o maior tamanho da mesa diretora. O PSL estava tentando reverter o apoio do partido para vir apoiar o grupo do Lira e assim somar
mais apoio. E aí tem mais, sabe, um tamanho maior da mesa diretora. Mas a gente vai ter que comentar sobre isso, porque realmente o Maia passou de todos os limites. Câmara dos Deputados decide que a eleição para a presidência será presencial até para grupo de risco. Aqui, uma pequena vitória que tivemos. E aqui mas está tudo conectado, vocês vão entender. A mesa da Câmara dos Deputados decidiu nesta segunda-feira que a eleição para a presidência ocorrerá de forma presencial para todos os parlamentares e no dia 1º de fevereiro. Por 4 votos a 3, a maioria dos deputados derrotou a possibilidade de qualquer participação virtual. O tema virou um embate político entre candidatos. Discussões internas da Câmara, do funcionamento, algumas coisas do regimento, são decididas pelos membros da mesa diretora. O Maia foi voto vencido, foi 4 a 3. O Maia não queria que fosse dia 1º, Maia queria que fosse dia 2, que era para poder passar um dia só negociando no Senado, e ele tentar lá, ajudar, fazer as negociações dele, para no dia 2 também vir lá e conseguir apoio lá para colocar mais pressão. Ele queria dividir, sabe? Para ter mais tempo as coisas. Perdeu nisso, e o Maia queria fazer votação virtual, também perdeu. E ele perdeu por quê? Porque hoje a maioria da mesa diretora está ligada à base lá do governo. Seria a base lá do PP, PL, Avante, que era Solidariedade, ainda estava até aquele momento. Todo esse grupo. Essa é a importância de ter a mesa diretora. Só que o que acontece é o quê? Se nada mudar, o cenário que se desenhou agora é que a maioria esmagadora da mesa diretora, maioria mesmo, mais de 50%, será do Baleia Rossi, mesmo que ele perca. E a tendência é que ele vai perder. Mas vejam só. PSL intima deputados dissidentes para se defenderem. Vocês viram lá, os deputados do PSL fizeram aquela lista. Eram 32, depois subiu para 33 deputados que falaram: nós somos a maioria e nós, enquanto representantes do PSL na Câmara, queremos que o PSL apoie esse bloco, que deve ser pela maioria. O pessoal do PSL se movimentou, falando que eles estavam suspensos do partido e tudo mais, isso, aquilo, outro, que não vale, e denunciou todos no Conselho de Ética. Está perseguindo os deputados para expulsar do partido e todos ficarem sem partido, que aí vão perder ainda mais possibilidade de movimentação interna dentro da Câmara. Aí você vê, o PSL convocou 17 deputados para ir amanhã cedo à sede do partido em Brasília para defenderem de acusações de infidelidade partidária. E aí tá lá o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, a Aline Sleutz, acho assim que se pronuncia o nome dela, não sei, todo mundo lá. Vocês acham que vai dar uma coisa? Vou me defender pro Bivar, o Bivar vai passar a mão na minha cabeça, o Bozella, a Joyce Hasselman. Não vai, né, meus amigos? E aí, o que foi que o Rodrigo Maia fez? Estamos chegando lá, mas aqui já vai dar para entender. Relator na Câmara dará parecer contrário a bolsonaristas do PSL. Segundo o secretário da Câmara, Mário Ehringer, do PDT Minas Gerais, vai apresentar na segunda-feira um parecer contrário ao pedido do Vitor Hugo, que contesta a decisão da cúpula do PSL de suspender 32 parlamentares que assinam apoio ao Lira. O antigo partido de Jair Bolsonaro apoia Baleia Rossi. Para Ehringer, a lei dos partidos é clara. Se os deputados querem contestá-la, podem buscar a justiça. A chance de o parecer ser derrotado, porém, são grandes. Esse parecer não interfere por quê? Porque esse parecer iria para a mesa diretora. Os apoiadores de Lira, e portanto esses bolsonaristas, têm maioria na mesa. São 4 contra 3 do lado de Rossi. Isso daqui foi no início da manhã. 8h40 da manhã. Iríamos trazer 53 votos. Aí o governo ia ter a maioria na mesa. Aí nas eleições ia ter o presidente da Câmara e a maioria da mesa. Mas o que foi que o Rodrigo Maia fez? Vejam só. A articulação de Maia e Bivar impede que PSL deixe bloco de Baleia. Gente, isso aqui foi um golpe. Não respeitou, sabe, nossa democracia. Foi um atentado contra a democracia brasileira, mas vai ficar por isso mesmo. O que foi que o Rodrigo Maia fez? Vejam só. Em reunião da mesa diretora, realizada na segunda-feira, Rodrigo Maia concedeu vistas a relatório que tratava da possibilidade de apoio de deputado suspenso do PSL à candidatura do Lira. A matéria nem fala como foi que isso ocorreu. Gente, ele deu vistas. Não, a gente não vai julgar hoje.
Sabe quanto é que vai jogar esse relatório para ir para a mesa diretora fazer o 4-3? Só depois da eleição da presidência da Câmara. Maia, de uma forma, não vou falar inconstitucional, porque isso aí seria estar no regimento, foi lá, na canetada, deu vistas. Em um claro conflito de interesse. Eu vou até mostrar para vocês um vídeo. Vocês vão entender isso bem claro o que foi que o Rodrigo Maia fez. Com a decisão, a legenda deve permanecer no bloco de Baleia Rossi, já que o mérito da questão só poderá ser analisada após a eleição. Rapaz, só depois da eleição da Câmara. Maia atendeu um pedido do presidente nacional do PSL, que é o Luciano Bivar. Gente, o Luciano Bivar é a parte interessada, ele é o presidente do PSL, ele está do lado do Maia, o Maia tem interesse na situação, ele pediu vistas, mas falou, não, eu concedi vistas. Eu determinei, eu sou o presidente, eu que mando. Monocrático. O Maia, ele acha que ele se acha, né, que está acima até do STF. Para tentar ganhar o apoio do PSL, aliados de Lira apresentaram um parecer do procurador da Câmara, o deputado Luiz Tibé, do Avante. Segundo ele, a suspensão não é válida para o propósito de formação de blocos. Inclusive, até a própria Procuradoria se pronunciou em favor dos deputados bolsonaristas. Na reunião desta segunda-feira, outros 2 pontos foram decididos. A eleição ocorrerá no dia 1º e será presencial, né? E aí mostrando que Maia havia sido derrotado. E aí você vê, sem maioria, o presidente da Câmara, segundo aliados de Lira, seria derrotado caso o relatório fosse analisado. O vice-presidente Marcos Pereira reclamou. Maia usou a força de presidente para interpretar o regimento como ele entende, do jeito que ele queria. Ele havia proposto que, como havia urgência na decisão, o pedido de vista fosse concedido por apenas 2 horas. O Marcos Pereira falou, vistas apenas por 2 horas. Só por 2 horas. E essas questões regimentais, se vocês forem olhar as atribuições de cada pessoa, é o primeiro vice-presidente que dá algumas coisas, dá algumas diretrizes, alguns direcionamentos. Ou seja, o Marcos Pereira, ele estava coberto de razão quando ele fez isso, porque era a atribuição do primeiro vice-presidente. Mas o Maia não respeitou. Rodrigo Maia não respeitou. E aí você vê, ele havia a questão de 2 horas. Como o Congresso está em recesso e no primeiro dia de retorno das atividades será realizada a eleição, o caso não deve ser analisado. E aí eu quero mostrar para vocês desenhado o que foi que aconteceu, que isso foi um absurdo. Se fosse, sabe, do lado de cá, por algum bolsonarista, era impeachment. Era sido levado preso pelo STF. Mas como foi o Rodrigo Maia que fez, não dá nada, né? Mas vejam só. Bota aqui. Não está trabalhando nesse momento. Ou seja, nós iremos procurar os métodos legais para que a gente possa alcançar a democracia dentro dessa casa. Mais uma vez, o presidente definiu o interesse de poucos e não pelo interesse da maioria. Até mesmo porque nós já temos os votos dados, proferidos, dentro da reunião. É a terceira reunião que nós estamos indo com a mesma pauta e com as pessoas já sabendo como votar. Foi dado ao PSL o pedido de vista, ao presidente Bivar, e foi concedido o pedido de vista justamente quem não podia pedir vista dentro desse processo, porque é parte interessada. E o único interesse do presidente Bivar é procrastinar, é atrapalhar, é embolar essa votação. Nós não podemos deixar deputados que foram eleitos pela população, eleitos pelo povo, sem os direitos dentro dessa casa. Eu queria só acrescentar um negócio rapidamente. O que está se colocando em jogo aqui é a forma como o presidente está conduzindo as reuniões da mesa. Há uma ampla maioria nítida, formada de 4 deputados, membros titulares da mesa. Eu levantei uma questão no pedido de vista do deputado Luciano Bivar, artigo 50, 17 e 16 do regimento interno, que a matéria é urgente. Nós estamos há 2 eleições, às 2 semanas da eleição. Então, em havendo urgência na matéria, não há que se conceder vista por 2 sessões. Eu pedi que fosse concedido vistas coletivas na mesa por 2 horas. E o presidente solenemente ignorou o artigo 57 e 16 do regimento interno e concedeu vistas coletivas por 2 sessões. Então há nitidamente um cerceamento do exercício dos membros da mesa e um atropelo, interpretando o regimento da forma que melhor lhe entende. Então o presidente dá a sua interpretação, usa a sua força de presidente da Câmara, ele tem que entender que ele é um membro da mesa, não é o dono da mesa. E por isso, a nosso protesto, a nossa colocação, obviamente nós vamos nos reunir agora com o corpo jurídico para ver quais medidas internas e talvez até mesmo, quem sabe, judiciais possamos tomar. Muito obrigado. Como vocês viram,
Ué, tá todo estranho aqui minha imagem hoje. Eita, deixa eu ver aqui uma coisa. Ô, rapaz, o vídeo aqui ó, hoje tá todo estranho. Deixa eu consertar aqui uma coisa aqui pra vocês, enquanto a gente vai falando mesmo. Eu nem percebi que ele tava fora do padrão. Vamos botar aqui assim. Vamos botar aqui, peraí que vai ficar no prumo. Vocês não estavam podendo ler direito, né? Ah, rapaz, velho, quem diria, viu? Peraí, um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo. Só percebi agora. Aí. Ô, galera. Foi mal, né? Vocês nem viram as matérias. Vou passar aqui só pra vocês verem aqui o texto aqui pra trás. Nem percebi, mas tudo bem, né? O importante é que eu tava comentando pra vocês estavam vendo pelo menos o título. Mas enfim. Esse que comentou por último foi o Marcos Pereira, como vocês viram, primeiro vice-presidente. Ele mostrou claramente qual foi o artigo que o Rodrigo Maia, sabe, solenemente ignorou. Ele passou por cima do regimento interno, ele passou por cima das atribuições dos outros membros da mesa. Cara, aonde que as coisas vão chegar? Aonde que as coisas vão chegar? Mas esse aí foi o senhor Rodrigo Maia. Esse foi o senhor Rodrigo Maia. Complicado, né? Complicado. E agora? Agora esse pessoal falou que pelo menos vai judicializar a situação. Irão judicializar a situação. E aí, será que vai? Vão judicializar para quem? Vamos ver e esperar os próximos capítulos. Mas o Rodrigo Maia, ele conseguiu, através de um golpe, ele deu um golpe nas eleições, garantir que eles, perdendo, eles irão perder, mas ainda assim, eles irão ter a maioria da presidência da Câmara, da mesa diretora, da questão da Câmara dos Deputados Federais. O Brasil é complicado, né? O Brasil é complicado, muitas vezes até injusto, se é que a gente pode falar desse jeito, né? Tudo bem, segue o jogo. E aí, vejam só, né? Falando sobre a disputa da eleição da presidência da Câmara. Sobre o Arthur Lira, ele deu um pronunciamento, ele deu uma entrevista para Reuters, ele fala o seguinte, ó. Não haverá ideologia de direita, centro ou esquerda travando a pauta. Eu realmente quero acreditar nas palavras dele. Eu quero muito acreditar, sabe? Que ele não vai deixar a esquerda travar a pauta da Câmara. Aí diz, né? O Arthur Lira afirmou nessa segunda que o papel do presidente da Câmara é estar no centro do plenário e conduzir com absoluta isenção os trabalhos legislativos. Ao presidente da Câmara não cabe ser líder de governo, mas também não cabe fazer oposição ao país. Defende ele na entrevista lá para Reuters. O líder do PP disse que a principal diferença é que não haverá ideologias de direita ou centro-esquerda que travem a pauta. Ou seja, tudo vai ser votado de acordo lá com o tamanho das bancadas. Vamos ver, né? Vamos ver. Uma das maiores bancadas é a bancada evangélica. A bancada evangélica é bem conservadora, a maior parte do tempo. Bancada do agro também, né? Será que os desejos do agro vêm à frente? O pessoal vai falar, né, que não é desejo do agro, é porque aquilo ali, na verdade, é o Ricardo Salles tentando avançar com sua agenda maluca ambiental. E vamos ver. Vamos esperar para ver. Eu realmente quero acreditar que isso vai acontecer. Por outro lado, o antagonista fez a mesma matéria, assim, eles pegaram a matéria da Reuters, só que o destaque que o antagonista deu foi isso daqui, ó. Arthur Lira, o candidato oficial do governo, disse hoje que impeachment de presidente não é pauta de candidato à presidência da Câmara. Podia ter destaque a vários pontos da matéria, mas não, querendo dar disputa assim, ó, o Arthur Lira não vai pautar o impeachment. Não vai pautar o impeachment. Eu não coloquei aqui o link, mas quem me marcou foi o Atalaia BR. Eu não vi, eu vi por causa dele, tava já para começar a gravar. Ontem, no Roda Viva, sabe quem eram os entrevistados? 3 pessoas. O Manhattan Connection, o Maynard, junto com seus amiguinhos, que agora vão estar lá fazendo parte do quadro da TV Cultura. Dizem que são, assim, patrocinadores que estão bancando. Eu acho que os deputados estaduais já deveriam ter entrado com um pedido na justiça para saber quem são esses patrocinadores. Até porque TV Cultura é da Fundação Anchieta, né? Transparência nos contratos. Vamos ver quem é que tá pagando o Maynard, junto com seus amiguinhos. Mas tudo bem, segue o jogo. E aí, falar um pouquinho do STF, que tava meio desaparecido. Tem assim, tô de férias, né? Tem 7 de férias, só 4 que estão aí trabalhando. Mas vem lá o Lewandowski, só pra criar caso. Só criar caso. E o Cruzoé fez questão de divulgar, o antagonista compartilhar Cruzoé, né? Lewandowski intima governo a atualizar plano de imunização contra a Covid. E aí deu, sei lá, acho que foi 48 horas. É tudo assim, gente. O governo já fez, já mostrou várias coisas, já divulgou dados, já fez várias coisas. Isso daqui é só uma tentativa de gerar desgaste. Isso daqui é só para gerar desgaste ao governo.
tem lá. Tá falando pra quem vai fazer. Até a Globo já fez um infógrafo, sei lá, fala assim qual é a sua idade, se você tem isso, se você tem aquilo, e já mostra em que local da fila você tá. Tudo desenhado. Tudo desenhado. Mas não. Pro STF, o governo tem que apresentar. Só pra saber o governo se humilhar, mostrar aí, ó. Não é que o governo divulgou. O governo já divulgou. Mas não, é porque pra narrativa vai ser o seguinte: o governo só divulgou porque o STF pediu. Aí você vê. Ó a barrigada da mídia. Saiu o amigo do amigo. Jair Bolsonaro voltou a atacar o STF. Você pega a matéria. Aí o matéria do antagonista fala o seguinte: segundo o Globo, Bolsonaro voltou a atacar o STF. Segundo o Globo. Isso aí que brigou com o Toffoli. Como se ele e Toffoli fossem melhores amigos, né? Brigou com o Toffoli. Aí você pega do Globo, já é, sabe? O taxista me disse, o segundo leitor, só voltou a falar isso. A barriga, é narrativa. Aí você vê, o Jair Bolsonaro voltou a tocar o STF. Após um período de trégua, decisões de ministros do STF voltaram a entrar na mira do presidente. O motivo dos ataques é simples. O amigo do amigo de Toffoli saiu do comando do STF e Fux entrou em seu lugar. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí já quer agora jogar Bolsonaro contra Fux. Já quer jogar, né? Já quer criar o caos. Tudo bem. Segue o jogo. Aí você vê, ó. Um ex-ministro do STF foi daí, né, uma entrevista. Que é o Carlos Aires. Inclusive foi um cara aí que ajudou na defesa do Witzel, do impeachment. E ele defendeu o impeachment de Bolsonaro. Gente, para o presidente ser impeachmentado, tem que ter um crime. Normalmente um crime de responsabilidade. Caracterizado. Bolsonaro não tem nenhum crime de responsabilidade. Mas esses daqui vêm da escola iluminista, aquela mesma escola que o Barroso estudou. E ele fala o seguinte, ó, que Bolsonaro não tem um crime, mas o conjunto da obra sinaliza o cometimento do crime. E ele fala assim que Bolsonaro, sabe, subjetivamente é um autoritário e pode, de forma objetiva, criar um governo autoritário, sabe? É só conjecturas da cabeça dele. Na avaliação dele, de forma subjetiva, ele só está analisando, ele classifica o Bolsonaro como autoritário. Esse é o conjunto da obra que ele diz. Só narrativa. Eu podia trazer 1000 matérias, mas vocês estão vendo que tá em loco as matérias sobre, quer dizer, o assunto da vez, a narrativa da vez é impeachment, para tentar desgastar, principalmente, a disputa pela presidência da casa. É o assunto da vez, é a bola da vez. Esse é o principal objetivo da narrativa do impeachment. Principal objetivo de longe. E aí você vê, o antagonista noticiando de novo. Queremos impeachment no topo do Twitter. O Vem Pra Rua, aquele movimento fundado lá pelo Rogério Schecker, que é do Partido Novo, que é um cara que, inclusive, tem alguns cursos aí, tem uma parceria juntamente com o pessoal da Empíricos, que no papel meio que não é mais o dono do antagonista. Assim, ó, um dos donos do Empíricos era o Caio. E aí, o Caio, inclusive, acho que ele tava como o principal acionista, ou era, sei lá, a principal pessoa que respondia pelo antagonista, em termos jurídicos. Você olhava lá na questão do CNPJ. Qual foi a jogada, né, jurídica? Não é mais o Empíricos que tá, eles tiraram a Empíricos e agora é do Caio, que é da Empíricos. Sabe? Então, no papel não é da Empíricos. E é tão engraçado que é o seguinte, eu nunca tive, sabe, um vídeo removido por solicitação de alguma pessoa, sabe? Político, diversas pessoas. Nunca. A plataforma às vezes já removeu, porque o assunto não era pertinente nem tudo mais. Agora, o dossiê sobre Empíricos, que é o episódio 188, lá atrás, foi removido, foi proibido de ser divulgado no Brasil. Não, pessoas que moram no Brasil não podem assistir. Você acha que isso foi a pedido de quem? O pessoal da Empíricos. Então é o Ligados, Vem Pra Rua, Antagonista, todo esse pessoal. Então na narrativa. Tava lá, disse que foram lá, chegou até o segundo lugar do Trending Topics. Chegou até o segundo, sabe? Mas, ainda assim, não tem a força que tem a base do governo nas redes. Não tem a força. Tá aqui a prova. Entrou, saiu, ninguém deu muita atenção, sabe? Só o antagonista, o pessoal quer fazer a farra. Mas, quando primeiro eu bati o print, né, do que ainda estava em Trending Topics, tá aqui, ó. Quero Bolsonaro até 2026. E já quando eu tava pra gravar, já tava aqui, ó, com 233 mil menções.
quero Bolsonaro até 2026. O povo quer Bolsonaro. O povo quer Bolsonaro. Aí já sabe qual é. Aí sabe qual foi a resposta que a mídia deu? Aqui é a resposta. Bolsonaro apela para gabinete do ódio. Bolsonaro teve que utilizar o gabinete do ódio, né? Porque a narrativa está se virando contra ele. Aí você vê, ó, Jair Bolsonaro derreteu, ó, 233 mil, derreteu nas redes sociais. É o político brasileiro mais popular das redes, ele derreteu. O que lhe resta agora é o gabinete da propaganda, que financia rádios, TVs, ou rádios e TV chapa branca. Gente, tem alguma TV bolsonarista? SBT não é bolsonarista. Record não é. Band não é. Globo, de jeito nenhum. TV chapa branca. Rádio, qual rádio? Quer dizer, peraí, Bolsonaro financia a rádio, mas eu lembro que assim, a rádio mais próxima de apoiar é a Jovem Pan. E quem na verdade financiou muito foi o Dória. Vide, né, principalmente aquele período de ouro, enquanto o Felipe Moura Brasil estava à frente da diretoria de jornalismo. Foram mais de 16 milhões, se não me engano, né, de incentivo lá, financiamento para expansões do grupo Jovem Pan. Quem tem boca fala o que quer. E também, ó, e o gabinete do Centrão, que pode lhe oferecer-lhe o fundão eleitoral em 2022. Pronto. É isso daí. Bonzinhos e limpinhos só são eles, né? Só são eles. Não tem nada aleatório com o antagonista. O mais interessante é o seguinte, ó. Olhando de todos esses jornalistas, você vê, por exemplo, o Cláudio Dantas ontem, ele tava falando que a cara de Bolsonaro estava inchada. Gente, ainda que você não goste do Cláudio Dantas, no passado, ele já chegou a vencer o prêmio ESSO de jornalismo. Um cara que venceu o prêmio ESSO de jornalismo chegou a hoje, olha que ponto da carreira. Tá falando que a cara de Bolsonaro estava inchada. Sabe? Ele tava no cercadinho, o cara tava inchada. Fazendo deboche com a fisionomia de alguém. Imagina o Cláudio Dantas do passado olhando o Cláudio Dantas de hoje. Olha quando desceu, sabe? Sabe quando desceu. Sei que deve estar ganhando muito dinheiro aí, que o Maynard e o Mário Sabino pagam pra ele. É o chaveirinho dos dois, né? O que tem menos voz. Mas tá lá. Quem era o Cláudio Dantas? E aí é o grupo antagonista. Hoje tá lá. Então o Maynard já foi alguém, né? Tá aí. Conseguiu lá um puxadinho na TV Cultura. E aí é só a narrativa. Essa matéria não só saiu aí, também saiu na Folha de São Paulo, também saiu no UOL. A questão é que usaram o gabinete do ódio. E aí, sobre o impeachment, olha só que interessante. Nova ofensiva pró-impeachment de Bolsonaro inclui Haddad, Amoedo, Vem Pra Rua e MBL. Antes de falar sobre essa matéria, a gente falar aqui um pouco do Amoedo. Amoedo é do Novo. Já tá falando aí que o Amoedo falou nas redes recentemente que todo deputado do Novo deveria votar pelo impeachment, sabe? Ser pró-impeachment. Vinícius Poit veio aí nas redes. Vinícius Poit é aquele que pagou mais de 150 mil reais pro Coppola dele ser eleito, amigo do Coppola. Vinícius Poit, que o pai dele é funcionário, né? Tá lá no chicote do Dória, lá no pai do Sebrae, o pai dele, o Wilson Poit. Falou o seguinte, até o momento não tem assim, eu acho que não vi nenhum crime de responsabilidade, mas cabe aí ao presidente da Câmara. E se o presidente da Câmara colocar em votação, a gente olha, né? A gente vai olhar se ele tem impeachment ou não. Vai ser, tem motivos para impeachment ou não. É o Poit. Aí ele ainda aproveita para falar de questão de recalque de mandatos, temos que aprovar essa lei, porque faz isso, faz aquilo outro. Ele não liga muito pro mandato, porque no final dos dias o Vinícius Poit é o típico deputado que ele não tem mandato. Ele tá lá, sabe? Ele é só uma peça do tabuleiro do Renova BR. O mandato dele é do Renova BR, é do Lema, é do Dória, do pai... É de qualquer pessoa menos ele. Acho que até o Coppola, que ajudou ele a estar lá, tem mais poder no mandato dele do que ele mesmo. O que é que o Renova BR defende isso aqui? Então vamos pautar, né? Aqueles grupos suprapartidários. É igual tipo a Tabata Amaral. Mas você vê, né? Olha só que todo mundo que se junta. O PT e o MBL juntos. Que tinha como ser, né? Mais bonito do que isso. Ainda com a Moeda e o Vem Pra Rua. Vamos ver. A matéria fala lá. Um monte de lorota. A matéria é gigante. Mas tem 4 parágrafos interessantes. Outro empecilho é o alinhamento dos deputados do Centrão a Bolsonaro, o suficiente para barrar o impeachment na Câmara. Aí depois eles já colocam na torcida deles. Nesse sentido, a avaliação dos opositores é de que o grupo não manterá fidelidade ao presidente caso o barco esteja afundando. Então já estão torcendo, estão na torcida. Mas você vê, ó,
Olha a importância de ter uma base. Se você tem mais de 170 deputados, você não tem como ser impeachmentado. Não tem como. Não vai para frente. Você precisa de 342 votos. Depois, apesar do desgaste, ainda há chance de que Bolsonaro mantenha a sustentação no Congresso. É uma contradição, né? Com o outro parágrafo que eu separei. O candidato presidente ao comando do Senado, Rodrigo Pacheco, já tem maioria virtual para ser eleito. O ala de Bolsonaro na Câmara, Arthur Lira, disputa votos com Baleia, que apesar de representar a oposição, não se comprometeu a pautar o impeachment. Não se comprometeu? O Baleia falou que vai. E por fim, olha esse parágrafo. O MBL prepara ações pelo impeachment nas redes sociais e tem um grupo de advogados estudando possíveis bases jurídicas para o afastamento. O MBL está lá com base jurídica. O Kim Kataguiri, quando ele se elegeu, uma das primeiras coisas que ele olhou foi estudar o regimento da Câmara. O cara estudou para gerar problema. Você vê a quantidade de 1-0 que os bolsonaristas tomam. Chegaram lá de primeiro mandato. Ano passado, quando apontou que vários deles tinham, 7 assessores, quando poderiam ter 25, alguns falaram, não, o meu compromisso é economizar dinheiro. Como foi lá a Ale Silva. O próprio Vitor Hugo, na época, reclamou lá. Não, o Vitor Hugo não foi nem sobre a questão de assessor, foi a questão de projetos. Luiz Felipe Bragança tinha 7 assessores. 7. Tá economizando. É um liberal. Fala MBL com um gabinete lotado. E, gente, uma coisa do MBL... Assim, o MBL, que é o MBL? O MBL tem um deputado federal, um estadual, que é o Mamãe Falei, e agora 2 vereadores. Não, pessoal. O MBL tem 100 pessoas na política. Como é que são 100 só com esses 4? No gabinete do Kataguiri são 25. São quase... Não tem 25, mas são uma cacetada. No gabinete do Mamãe Falei, mais uma cacetada de assessor. No gabinete do Holliday, mais uma cacetada de assessor. E no gabinete agora do Rubio Nunes, mais uma cacetada de assessores. Todos membros do MBL. E tá lá, sabe? Puxando pauta e todo mundo lá articulando pra tentar dar 1-0. Essa organização, os bolsonaristas não têm. Não tem. E olha só isso daqui, que vem na mesma tomada da questão jurídica do MBL. Equipe da rede, o Randolfo Rodrigues, monitora atos pelo Diário Oficial. Com mais advogados que parlamentares, tem mais advogado do que parlamentar. Partido mantém a equipe jurídica que acompanha medidas do governo e prepara as ações. O pessoal ainda economiza a verba de gabinete. Eu estava conversando com uma pessoa que é da área política e falou, cara, esses deputados aí, eles poderiam ter pegado uma verba de gabinete por mês, sei lá, às vezes uns 15 mil, mandar ali para um escritório, sabe, só de direito constitucional, para dar parecer e soluções jurídicas, sabe, dentro da Constituição. Porque é difícil, você não vai conseguir achar um cara bom, você pagar um salário de um único advogado, é melhor você ter ali, não é uma coisa que você usa sempre, então é melhor você pegar, contrata um parecer, sabe, uma equipe, você firma um contrato com pagamentos mensal, que aí você vai ter todo um grupo jurídico para te dar sustentação, mas não, tá lá economizando verba porque são liberais, os deputados bolsonaristas. E aí você vê, olha lá a rede, travando tudo. Tem mais advogado do que tem de congressista. Aí você vê, a estratégia desse pessoal da rede começa desde cedo, quando a equipe do partido monitora os diversos atos do governo federal publicados no Diário Oficial da União. Gente, eles ficam lá procurando. Isso daqui eu acho que dá para derrubar. Os textos, alguns sobre questões técnicas que podem parecer inelegíveis em um primeiro momento, são submetidos a um pente fino para identificar eventuais ilegalidades. Eventuais coisas que eles poderiam questionar. O time da rede também acompanha reportagens divulgadas na imprensa, que, segundo eles, ajudam a dimensionar o impacto das medidas. A função desse pessoal é só atrapalhar. Tudo que pode atrapalha. Tudo que pode vai lá e atrapalha. Dá uma inveja às vezes. A gente não tem gente assim. E aí na matéria, no mesmo ritmo, fala o seguinte, oposição aciona Supremo para impor derrotas a Bolsonaro. E aí falava várias coisas, né? Inclusive fala da rede, que tem mais advogados do que parlamentares. Aí você vê, o partido de oposição, alguns com pouca representatividade, têm conseguido impor os maiores revés sofridos pelo Planalto. Nos últimos 2 anos, Jair Bolsonaro sofreu 33 derrotas no STF, a maioria delas na análise de casos movidos por adversários políticos. Com a bancada de apenas uma deputada e 2 senadores, ou seja, 3 parlamentares,
A Rede até agora quem mais sucesso obteve no Supremo na ofensiva contra o Executivo. Além de partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Confederação de Trabalhadores e a Associação Brasileira de Imprensa e os governos de São Paulo, Maranhão e Mato Grosso também acionaram o STF para barrar iniciativas do governo federal. E olha só, gente, a Rede conseguiu 18 com 3. A gente tem 33 bolsonaristas no Congresso. Os caras com um deputado e 2 senadores fizeram isso. Ó, o arraso. 10 do PDT, 9 do PSB, 7 do PT, 6 do PSOL, 4 do PCdoB, 2 da Cidadania, 1 do PSDB, 1 do PV. Isso só em termos de STF. Aí você vê, ó, a questão da pandemia. O Estadão identificou todo o processo, né, 63 processos que culminaram em derrotas para o Planalto. E aí eles contam, por exemplo, aqui, ó, um mês depois o Supremo contrariou o presidente da República ao julgar uma ação do PDT e decidir que os estados e municípios têm autonomia para impor medidas de isolamento social para conter o avanço. Foi pedido do PDT. Ainda fala a questão do ramagem. Acho que eu não botei aqui. Tá lá mais a questão do ramagem, que foi outra derrota. Foi lá, o STF impôs, não vai poder, o Alexandre de Moraes na canetada. A matéria lista outras coisas também que o Alexandre de Moraes deu lá na canetada monocrática dele. E a matéria fecha lá com a fala do Marco Aurélio de Mello, que fala o seguinte, ó, ministro do STF, que é o próximo a sair. Cheguei a dizer em sessão que os partidos de oposição estavam utilizando o Supremo para fustigar o governo Bolsonaro. Isso não é bom em termos de paz social. Claro que o acesso ao judiciário é livre, está assegurado constitucionalmente, mas deve ocorrer presente a razoabilidade, disse a reportagem o ministro Marco Aurélio. O pessoal está tentando reverter tudo no tapetão. Tudo no tapetão. E aí eu quero trazer aqui mais essa postagem, não é porque eu quero pegar no pé do Augustinho nem nada, mas porque ela vai assim, esclarecer bastante o que eu quero falar para vocês, que eu falei no início, né? Questão de traição. É um tema, não preciso mostrar muita coisa, eu posso só explicar para vocês. A gente vem comentando aqui ao longo do vídeo até agora sobre a presença da Câmara, diversos assuntos, diversas coisas, e vocês veem como o governo realmente assim vem apanhando em diversos setores diferentes. Infelizmente, nossos deputados estão no primeiro mandato. Gente, é difícil exigir muito dos deputados. Tem coisa que realmente, como eu falei, pô, o cara tem 7 assessores, bota mais gente. Sabe, até nisso o cara quer bater cabeça e falar que ele tá certo. Então, a gente tem um problema da inexperiência e algumas coisas que realmente são os problemas. Bolsonaro, querendo ou não, ele foi traído por parte da militância. Parte da militância bolsonarista traiu a militância das redes. O MBL nunca foi militância bolsonarista, mas o MBL, você vê, né? Cara, passou dos limites. Eu sempre fui contra o MBL, mas eu não esperava que fosse virar o que foi. Além disso, tem um caso clássico aí, por exemplo, a questão do Nando Moura, que Nando Moura se tornou hoje, mas até várias coisas que vem rolando. Bolsonaro, você vê o próprio Dória, tá aqui na foto, com o Agostinho. O Dória traiu o Bolsonaro. Tipo assim, a gente tinha o Márcio França. Naquele momento, o Márcio França, pô, era o candidato apoiado pela esquerda. PSB, Partido Socialista Brasileiro. O Bolsonaro vai lá, apoiou o Dória. Bolsodória. Dória traiu o Bolsonaro. Aí teve o Mandetta. Teve o Moro. Gente, eu nunca gostei do Moro, mas nunca gostei mesmo. Cara, eu me contorcia do Moro. Mas entre eu não gostar do Moro, a minha crítica ao Moro na época era o seguinte. Eu falava principalmente pra minha mãe, eu falava, minha mãe, o Moro, ele não sabe nada, sabe, de guerra cultural. Nada. Zero. Moro não entende de esquerda e direita, nada. Ele entende que é esquerda, ele é de esquerda. Sempre soube disso aí. Mas, cara, olha tudo que aconteceu na época da Vaza Jato. Que hoje a gente vê claramente, sabe, quantas coisas estranhas o Moro fez. Quantas coisas estranhas o Sérgio Moro fez. Bolsonaro pegou o Moro, levou pro estádio, sabe, abraçou, tá aqui comigo, batia foto, sabe. Tava lá do lado do cara, sabe, o que desse e viesse. Você vê, ontem a gente comentou sobre a questão do Onyx Lorenzoni. Talvez saia do governo, mas Bolsonaro falou, não, ele vai sair, mas não vai ficar na chuva. Por quê? Porque teve Bebiano, teve a Joyce, teve o Tait, sabe? Traições. A gente vê, cara, o cara vem sempre sendo traído. Sempre sendo traído. E às vezes você, pô, velho, não era a pior escolha. Não é que ele fez só escolha gente ruim. Não era. Você vê, porque às vezes realmente era o momento, era o que tinha. Naquele momento, era o que tinha.
Sabe, às vezes assim, dá o braço. Eu acho que ninguém acreditava que o Luciano, ou o Alexandre Frota era um conservador, mas naquele momento tava criticando o PT, tava lá, tudo. A gente achava assim, não, pelo menos vai apoiar o governo. A Daiane Pimentel, lá de Feira de Santana, na época eu falei, minha mãe não vota nela, dê lá o candidato, não vale a pena comentar aqui agora. Minha mãe não votou nela na época. Porque eu não por nada que eu falei assim, não, é meio fraquinha. Mas eu jamais achei que ia fazer o que fez, que ela fazia lá campanha ferrenha pro Bolsonaro. Sabe? Não é, Bolsonaro só escolhe mal o tempo todo. Não, gente, tem coisa mesmo que realmente foi absurdo. Sabe? É de dar pena. E Bolsonaro é um ser humano como nós somos. Se você tiver com seu filho em casa, seu filho tiver com algum problema de saúde, você vai trabalhar normal? Sua cabeça pra trabalhar, ainda que você saiba que seu chefe tá lá, você vai conseguir trabalhar normal? Seu filho doente? Você não vai. Aí você vê uma postagem dessa. Essa postagem aqui teve repercussão do governo. Eu te garanto. Te garanto que teve. Com base em que eu tô te garantindo. Aí você confia ou não. Ontem eu mostrei as duas publicações no Facebook. Essa daqui é do Instagram. Belo Agostinho falou o seguinte, ó, nunca simpatizei com o senhor e tenho certeza que não deu ponto sem nó, mas devo admitir que foi o único que correu atrás da vacina. Único. O Dória foi o único. Gente, o Agostinho, sem querer desmerecer nele nem nada, teve alguns trabalhos assim, meio complicados. Ele mesmo fala, não fala com orgulho. Ele fala que ele já estava assim na sarjeta. Bolsonaro trouxe ele pra perto. Bolsonaro botou dentro da própria casa. Ele já até falou que já teve Natal, que ele não tinha pra onde ir. Bolsonaro foi, trouxe. A Michelle trouxe pra perto. E o cara vai lá e solta uma dessa. Sabe? A gente vê o que aconteceu. Querendo ou não, essa questão da vacina foi uma derrota pro governo. Teve coisas que poderiam ter sido evitado, algumas falas, tudo, mas Bolsonaro não é um gênio. É, na verdade, um homem com um coração muito bom. É um homem com um coração muito bom. Muito bom. É uma coisa real, palpável. É uma pessoa, existe, diferente de pessoas que têm diferente de pautas. Pautas, hoje aqui e amanhã pode mudar. Às vezes uma pauta, inclusive, vamos fazer reforma tributária, tá? Qual reforma? Reforma para aumentar imposto, para diminuir imposto? Então, pra mim, política não é pauta. Política não é lutar contra a corrupção. Corrupção é um ente, não existe, sabe? Não é um ente que você vê, ó, isso aqui é a corrupção, eu peguei nela, existem os corruptos. Então, eu prefiro apoiar algo real. Você consegue se sustentar naquilo ali. Bolsonaro é algo real, é uma pessoa. Que a gente sabe que problemas sempre virão, como foi a questão da pandemia. Então, foi uma coisa assim inesperada. E aí, ninguém tem uma solução, mas lá tem um homem bom, um coração bom. E você viu que, cara, são 2 anos apanhando, sendo difamado, tudo. E o cara é um ser humano comum. O cara foi traído por todo mundo, até parte da militância. Só que não traiu o Bolsonaro até hoje foram os filhos e as tias e tio do Zap. As tias e tio do Zap foram os únicos que eu nunca vi assim, sabe, titubear. Tem gente que às vezes fica que ele vai, não vai, mas as tias do Zap, e os tios do Zap, e os filhos de Bolsonaro foram os únicos que nunca traíram o presidente. E por isso que eu sempre fico um pé atrás quando alguém fala assim, não, Bolsonaro precisa se afastar dos filhos. Os filhos de Bolsonaro nunca traíram ele. E as tias e tios do Zap. Aí quando fala, não, se afastar da militância, se afastar dos filhos, fica de olho. Fica de olho. E aí a gente tá nessa questão. A gente tá diante da disputa da eleição do presidente da Câmara. Eu acho que o governo vai levar, mas a gente já tá vendo aí. Já vai começar tomando a pernada. A mesa diretora, a gente já vai perder possivelmente pro time do Baleia Rossi. Mesmo assim, a pauta que ainda termina é o Lira. Vamos ver as articulações. Gente, o Brasil, eu sei que tem a chia do Zap, tô falando, então a gente falou de tudo isso daí, mas Bolsonaro, ele precisa emplacar, sabe, as pautas econômicas. Ele precisa. Porque por mais que a gente queira muita, sabe, que o conservadorismo avance, que a gente pare a ideologia de diversas coisas, as pessoas têm que ter comida na mesa, tem que ter emprego, sabe? Realmente tem que ter. Isso é pra ontem, Então, falei isso tudo aqui porque eu sei que vocês estão nisso, mas, sei lá, eu vim nas redes, sempre tô vendo assim alguém desanimado, até pessoas que eu vejo sempre animadas. E, cara, não dá pra desanimar. Não dá, cara. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Bolsonaro só tem os tios e a tia do Zap. Esses aí vai até o fim. E os filhos. Qualquer um que tiver assim, já se cambaleando da militância, cara, já vai atrapalhar. Tem que entender o que tá acontecendo. Tem que olhar para as situações, as decisões, sabe? Com um espectro assim maior, cara. Qualquer decisão. Ai, mas ele colocou não sei quem lá, não sei quem.
É, cara. Não é 4D, tabuleiro, isso, aquilo. Não, cara. É objetivo. Você vê, pô, olha o cenário agora, olha a presidência da Câmara, olha o que vem acontecendo, olha todas as movimentações do governo, olha algumas falas do Lira, olha as próprias falas do Bolsonaro. Então tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. É aí que eu falei, ó. No final dos dias, cara. É só esse povo aqui, cara, que tá com o Bolsonaro. Dia do Zap. Povão. Povão. É o único momento que eu consigo olhar pra Bolsonaro e falar, cara, ele tá com um semblante normal. Sabe, pessoa normal, assim, no dia a dia, que parece que esqueceu que é presidente da República. Normal. Você vê claramente ali que o cara não tá fazendo um papel. Não, tá... não, ele assim, cara... É a válvula de escape que o cara tem. Todo santo dia apoiando. Eu te garanto aí, você, quando alguém já vai lá na tua rede social e tenta te refutar e falar alguma groselha, você já fica nervoso? Você já fica nervoso? Imagina esse cara aí, sendo difamado o tempo todo. Então, analisa bem o cenário que a gente tá. Eu acho que vocês estão entendendo qual é a mensagem. E vamos correr aqui, eu acho que não vai dar pra falar tudo no vídeo hoje, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que mencionar. Olha isso daqui. Gente, o Átila tava na TV australiana. Eu não achei o vídeo inteiro. Quem me mandou foi um amigo meu que mora aqui na Austrália, inclusive mora, sei lá, daqui uns 12 anos. Ele falou isso aqui, ó, falando que Bolsonaro é contra a vacina e que ele quer que todo mundo, basicamente, venha a falecer. A gente conhece o Átila, né? Deve saber. O Átila, na TV australiana. Aí eu vou pro curso, aí o pessoal lá, o Brasil, aquele apocalipse, blá blá blá. Eu falo, cara, se tu não sabe falar português, na boa, nem procura saber o que tá no Brasil. Porque tu vai ser enganado. Tu vai ser enganado. Olha como olha quem tava na TV australiana. Aí você vê o mesmo cara que ontem posta isso daqui falando o seguinte, ó. Na França, o Didier Raoult voltou atrás sobre o remédio polêmico e responde a processo. Temos alguma carta de autoridades brasileiras fazendo coro a esse estrago por aqui? São mais de 200 mil vidas perdidas. E essa recomendação ainda é feita por órgãos oficiais. Ele fala que o Didier Raoult voltou atrás. Será que voltou atrás? Ele apagou essa postagem. Eu falei no Twitter, perguntei, galera, alguém tem um print? O Rafael Nogueira aí, herói. Rafa, obrigado. Trouxe aí o print. E aí, vejam só. Ele apagou. Tomou uma lapiada do Felipe Martins, que falou o seguinte, ó. O autoritarismo que você pediu outro dia também vale para combater as fake news espalhadas por você? Raoult não voltou atrás, apenas retificou problemas metodológicos do primeiro estudo, que já foi sucedido por pelo menos outros 2 estudos com amostragem muito maior de pacientes. Aqui está o texto do Didier, mas só para mostrar que também a época também divulgou mentira. Maior defensor... Médico francês admite pela primeira vez que o medicamento não reduz. Não, ele não falou isso. Aí você vê, ó. A eficácia na redução da duração do transporte blá, blá, demonstrar nosso estudo foi confirmada com subsequente demonstração de eficácia. Aqui, ó. 18 de janeiro, 7 da manhã. Ontem de manhã tá falando isso. Mas a mentira da mídia, né? E do Átila, o cara que preza pelo autoritarismo do bem. Vale a pena relembrar os maiores vídeos que eu fiz logo no início, quando nossos vídeos começaram a ficar assim mais longos e mais densos, foi o dossiê 164. Era assim, Dória, o funcionário daquele país. E aí eu mostrava que, naquele momento do Brasil, no início do ano de 2020, não sei se vocês vão lembrar, o Tracker estava fazendo propaganda em massa para tentar vender esse carro no Brasil, mas propaganda em massa. E um dos garotos propagandas era o Átila. Esse carro, para quem não lembra, ele não é produzido no Brasil, inclusive a GM brasileira responde à GM do país, lá do chefe do Dória, e esse carro ele foi rejeitado no país, foi rejeitado, foi refúgio, e se gastou muito no processo, fez vários carros, ou seja, tinha que desovar em algum mercado, e jogaram tudo no mercado brasileiro. E aí o Átila era um dos garotos propagandas. Mesmo Átila, elogiado, olha só, por qual embaixada. O mesmo Átila lá fazendo propaganda dos produtos de qual país? Vocês estão vendo, né? Mas isso daí tava na TV australiana. É inacreditável. Vou mostrar o vídeo da Janaína. Ou não mostro? Vou mostrar. Vou mostrar porque, cara, sabe, dá inveja. Às vezes você vai falar, por que nossos bolsonaristas não podiam ter essa desenvoltura que a Janaína teve? Tem 2 vídeos, eu só vou mostrar um, porque senão eu quero falar do embate final de Dória e Bolsonaro. Então, vejam só isso daqui. Então, a orientação primeira do ficar em casa
estava errada. E não tem uma alma que consiga fazer uma reflexão e assumir o erro dessa primeira informação. E aí, como é o governo do Bolsonaro, que vocês são testemunhas, eu critico direto, querem demonizar até quando ele acerta. A orientação para procurar ajuda médica, para procurar um hospital, nem todo mundo tem um médico de confiança. Vai na UBS, mas o indicado é recebido por quem Posso fazer né? É um pouco, né, de egoísmo. Querer cercear uma publicação que orienta a população a buscar ajuda, entendeu? Eu não aí é que tá, deputada. nem no Face, né? E eu acho Deputada. elegante que o jornalismo em peso agora se sinta médico, entendeu? Eu não sei que eu sou médico. Não, exatamente Eu digo assim, vá no hospital e converse com um médico. Ele que vai dizer, entendeu? Eu não estou dando receita para ninguém. O máximo que eu posso fazer é dar o meu testemunho. Eu segui o Mandetta e quase morri. O que o Mandetta dizia? Fique em casa, não procure um hospital. Foi o que eu fiz. No 16º dia de sintomas, eu fui carregada. Eu não conseguia sequer andar. Entendeu? Não é isso que eu quero para a população. Engoliu. O jornalista da UOL engoliu. Pedro Doria, vê a cara de desprezo do Pedro Doria no meio. Ela tá aí, cara. Tem outro vídeo dela também, eu queria mostrar, mas senão não vai dar tempo de falar tudo. Engoliu. Quando os caras vinham falar, ela continuava falando blá 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 blá, os caras se calavam. Imagina assim a desenvoltura, sabe? A desenvoltura. A gente hoje ainda apanha muito, 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 muito por frases fora de contexto, sabe? Uma coisinha que poderia ter sido evitada, coisinha aqui, uma coisinha lá. É uma coisa que a gente tem que tentar... Assim, não é a gente, né? Não é a gente, é eles, os nossos políticos, os nossos representantes. É complicado. É complicado. É complicado. Mas tá vendo aí, né? Uma pessoa com uma boa oratória e com os fatos calou 4 jornalistas da grande mídia. 4. Calou. Tá aí, ó, com a cara de... Eu fico em casa. Foi minha vida. Eu quase perdi minha vida. Porque o pessoal diz que não existe tratamento precoce. E aí, isso aqui comentar rápido também. Nenhum jornal no Brasil, eu não vi nenhum. Eu não achei Antagonista, não achei Globo, não achei Veja, não achei Folha. Ninguém comentou sobre isso, que olha só. O OMS diz que os chefes do Dória poderiam ter agido mais rapidamente. Pesquisa de resposta à questão da pandemia. Se lembra lá que uma comissão investigar o pessoal? Ninguém falou sobre isso. Olha só. A Organização Mundial da Saúde e Pequim poderiam ter agido de mais rápido quanto à questão da pandemia, né? Concluiu um grupo que investiga a resposta global. Olha lá. Ninguém comentou sobre isso. Ninguém. A gente aqui tá contando pra vocês. Olha isso daqui na França. O pessoal lá agora tá com colar que mostra proximidade. Quando você tiver, sabe, menos de 2 metros de distância, começa a tocar, pra você se afastar. Olha só, né? Cada invenção melhor que a outra. E aí, o Dória aumentou a verba dele de propaganda, se é que a gente pode falar assim. E propaganda, né? Ele aumentou a parte de marketing do governo, aumentou em 69%, um número assim bem imoral mesmo, né? E olha só o que o Dória já tava ontem, ó. Reunião nos Palácios Bandeirantes, reunião de briefing, fazer um briefingzinho, depois uma coletiva com a imprensa. Tá abrindo os corriqueiros. Estão percebendo lá que já tem um palanque, já tem tudo. Bolsonaro não consegue ir em uma, sabe, sei lá, emissora de TV e falar nada. Se for, é capaz da rede lá no Rodolfo Rodrigues procurar lá algum motivo para tentar impedir e processar Bolsonaro por crime de responsabilidade. Agora o Dória pode fazer isso daí que não dá em nada. Agora nossos deputados também precisam se mexer, né? Começar a questionar como o Dória vem gastando o dinheiro do pagador de impostos. E aí, pessoal, aqui chegamos no ponto. É só uma imagem, é uma informação, mas vai ficar na cabeça de todo mundo. A gente vai terminar o vídeo com isso daqui, que estamos aqui em 55 minutos. A batalha final entre Bolsonaro e Dória. Vocês devem lembrar de um dos fatos mais marcantes, sabe, que corroboraram para o impeachment da Dilma Rousseff. As vaias durante a Copa do Mundo.
As vaias. Quem lembra das vaias? O estádio. O que o Bolsonaro diz, né? O contato com o público. A coragem, sabe? De olhar olho a olho do cidadão comum. E a gente vai ter um evento que eu acho que todos nós brasileiros conhecemos, que é a final da Copa Libertadores da América. E vai ser disputada no Maracanã. Acho que o estado mais clássico, né? Mais notório do Brasil. Final no Brasil, com time brasileiro. E tudo indica que, olha só, duelo à parte, Dória vai ao Maracanã no final da Libertadores e Bolsonaro também pode ir. Eu acho que não pode ser também, eu acho que o Bolsonaro ele precisa ir. Ele precisa ir. Precisa ir. Isso daqui, gente, pode ser, sabe, o fim de toda narrativa. Ou a gente vence de vez, ou a gente perde de vez. E aí lá, o povo, o coro de um estádio, não é uma pessoa falando nada. Dória e Bolsonaro, cara a cara. Avaliação. O povo vai julgar. Não é o povo que julga, não é o povo que determina. Dos dois. TV mostrando. Transmissão aí pelas TVs. A torcida vai falar alguma coisa, e aí? Ou eles vão tirar a torcida por completo? Mas vai ter torcida. E aí? E aí? Vai falar o que agora? A gente tá aí possivelmente diante do grande embate. Eu não acompanho futebol de perto, não vou saber quando é a final. Mas já é recente já. Eu sei que eu conheço um cara que tá com passagem comprada. Dória versus Bolsonaro. De tudo que tá acontecendo. Acho que tem uma coisa aqui que dá pra mostrar aqui, hoje ainda, só pra vocês verem aqui a questão do Dória, pra vocês verem quão baixo o Dória é. Isso aqui a gente comenta depois. Tem a questão dos governadores, que todo mundo lá aplicando, o Dória, o marketing no Dória. Mas é isso daqui, ó. Olha só. Dória debochou do fiasco bolsonarista com a vacina indiana. Aí você vê, olha só o título da manchete, ó. Curioso que a aeronave adesivada continue parada para buscar uma vacina que nem existe, nem sequer existe. Aí você vê o seguinte, ó. Curioso que a aeronave adesivada... Percebe que é a mesma matéria? É a mesma matéria. É o antagonista que soltou a mesma matéria 2 vezes para bombardear a mesma informação. Mas aqui ele coloca outro título, né? Curioso que a aeronave adesivada continue parada para buscar uma vacina que não existe. Fazer piada. Não é pela vida? Tá lá, existe. Existe, é porque está em negociações com o governo indiano. Porque eles estão querendo dar prioridade à população deles. Só isso. Ontem, Bolsonaro, inclusive, se encontrou com o embaixador indiano no Brasil. Tava lá para tentar resolver. O presidente, pessoalmente. O cara tá fazendo um deboche. Você vê claramente, ele não tá nem aí pra saúde e a vida das pessoas. O negócio dele é capitalizar. E o Dória, assim como a gente falou de que Bolsonaro é o cara traído, Dória é um dos maiores traidores do Brasil. Ele traiu o Alckmin, ele traiu o paulistano, que ele falou que ele iria cumprir o mandato, ele não seria governador. O Baldi, assim que tomou uma busca e apreensão, foi preso, ele saiu de perto, traiu o Baldi, traiu parte do PSDB, traiu o Bolsonaro, sabe? Todo mundo. Se Bolsonaro é um cara traído, Dória é o maior traidor que esse Brasil já viu. O maior traidor de todos. E com isso eu fico por aqui. Tinha muita coisa pra falar, mas você viu, hoje o vídeo tava com muita informação, ainda tem muita coisa pra falar. Mas, cara, compartilhe o vídeo, não perde a fé, não vai adiantar de nada. Os problemas só começaram. Não é que a eleição de Bolsonaro ia resolvendo os problemas, não. Nossos problemas estavam começando ali. E não dá pra esmaecer agora, né? Agora é até o fim. Até o fim, até 2026. É até 2026 sem parar. Então é isso, meus amigos. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço. E, por favor, se inscreve nas minhas outras redes. Se inscreva principalmente no Telegram. Principalmente no Telegram. Telegram eu tô mandando muita coisa lá. E no Instagram também. Instagram, vez ou outra, eu uso. Então, vejo vocês amanhã. Fui!